Eu não quero de forma alguma jogar água no teu sonho. Eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso, de dizer não faça, não vai porque não é pra você. Não. O que você precisa saber antes de mudar pra Portugal? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu dei uma sumida por esses dias porque eu fiquei bem gripada e eu também tive uma perda na família, então aconteceu tudo meio que quase que ao mesmo tempo. Acredito que a minha imunidade abaixou um pouco, a gripe me pegou também, então eu fiquei um pouquinho off, parei de produzir conteúdo nas redes sociais, deixei de gravar os vídeos aqui pro canal também. Agora eu já tô melhorando também da gripe, consegui conversar um pouquinho com a minha família e isso foi muito bom, pelo fato de eu estar mais distante, né? Não poder estar tão presente nesse momento. Inclusive, tem a ver com o que eu vou falar hoje no vídeo, né? Eu escolhi falar sobre esse assunto porque eu vejo que muitas pessoas que me seguem ou que estão inscritos aqui no canal, muitos deles têm esse interesse, essa curiosidade de saber como é morar em outro país, mais especificamente como é morar em Portugal. Tem algumas dúvidas e alguns vão até as minhas redes sociais e me perguntam e tal. Então eu acho que é importante hoje você ter uma noção, você ter em mente algumas questões que você precisa ponderar antes de tomar essa decisão, ou mesmo para tomar essa decisão de morar em outro país. Nesse caso, eu vou falar sobre morar em Portugal, porque é a minha realidade, é a minha experiência. E lembrando também, gente, que tudo isso que eu vou falar aqui tem a ver com o meu ponto de vista, com base nas minhas experiências também. Pode ser que a minha experiência, o que aconteceu comigo, não vá acontecer com você, ou não aconteceu com você quando você chegou aqui em Portugal, mas essa é a sua experiência. Então eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, para que você possa também ter isso daí em mente, ponderar, ter isso no seu radar e quem sabe se passar por essa situação já tá um pouco mais forte para lidar com isso. Então, o que você precisa saber antes de mudar para Portugal? Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu destaco como sendo importante para você ter aí no seu radar tem a ver com o planejamento e a preparação, tanto financeira quanto psicológica. Hoje, Portugal não é mais o Portugal de 2019, de 2020, que eu, quando estava no Brasil, assistia os vídeos no YouTube e via um tipo de realidade que era passada na internet. Hoje o país já está num outro cenário, e isso por conta aí de diversas questões que contribuíram para isso. Então, os preços no supermercado já não são mais os mesmos. A questão da moradia, por exemplo, já não tem a mesma facilidade de se conseguir a moradia, até mesmo na questão dos preços, como era há alguns anos atrás. E outros detalhes, por exemplo, também, como em relação a conseguir trabalho ou mesmo a facilidade em conseguir a parte de documentação. Então, é importante que você, ao fazer o seu planejamento, tenha em mente que você vai precisar, talvez, de um pouquinho mais de planejamento financeiro. E quando eu digo planejamento financeiro, realmente, gente, literalmente é dinheiro. Então, faz um esforço de juntar o máximo de dinheiro que você conseguir, se programa para você poder ter aí uma reserva de pelo menos 6 meses, num cenário em que você talvez não encontre trabalho, ou você precise ficar num quarto, que você tenha 6 meses para se manter sem nenhum tipo de dinheiro ou nada de euro entrando. Porque por mais que a gente esteja preparado, a gente tem que contar com os imprevistos que acontecem quando a gente chega. Então, quando a pessoa vem sem nenhum tipo de preparo financeiro, isso contribui talvez para que ela, ao chegar já na primeira dificuldade, já precise voltar ou já queira voltar, porque aquilo tudo vai ficar muito mais difícil, muito mais traumático para ela. Então, esse detalhe, por exemplo, de que Portugal não é mais como a gente via há tempos atrás, isso por conta dos preços que estão mais altos, de tudo, e quando eu digo preços é mercado, moradia, arrendamento, comprar um carro, já não, enfim. Essa parte toda que envolve gastos financeiros, é preciso que você faça aí o seu planejamento de uma forma com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de preparo mesmo, e tendo aí, se possível, essa margem de uns 4 a 6 meses. Seria o ideal
para você poder lidar com algum imprevisto que aparecesse no meio do caminho. Gente, eles vão aparecer. Inclusive, é o próximo ponto que eu queria destacar para você também. Por mais que a gente esteja preparado, por mais que a gente faça aquele planejamento à risca, a gente tem que contar com os imprevistos. Então, leve sempre em conta que, por mais que você esteja planejado, os imprevistos vão acontecer. Seja em relação à moradia, seja em relação à cidade ou à região, por exemplo, que você se programou para morar, se organizou para morar, mas quando você chega aqui, às vezes você pode perceber e sentir que não era aquilo que você pesquisou na internet, quando você vem no dia a dia, quando você tá envolvido naquela configuração daquela região, mesmo daquela cidade que você escolheu, você pode então chegar à conclusão de que não era ali que você queria estar. Não é naquela cidade que você quer morar, e se você tiver o tal planejamento, talvez seja possível, então, você fazer essa mudança de região, de cidade local. Mas isso aí já vai entrar em outras questões também, que é a questão de um novo arrendamento, de um novo trabalho, enfim. Então, conte com os imprevistos. Isso foi um exemplo que eu dei. É importante levar em conta os imprevistos, porque eles vão acontecer, gente. E isso não pode te desanimar. Isso não pode ser o suficiente para que, se acontecer um imprevisto, mas no Brasil eu não tinha isso. Não. O seu planejamento, o seu preparo, tanto financeiro quanto psicológico, ele tem que estar forte o suficiente para que, quando você passar por esses imprevistos, por essas dificuldades, você esteja firme. Você encare aquilo como sendo momentâneo e que você está pronto para passar por aquilo porque você já se planejou. Gente, um outro ponto que eu percebi e que talvez a gente não leve muito em consideração, mas no dia a dia, ainda mais o brasileiro como um todo que gosta de fazer as coisas, alguns, né, muito rápido, é tudo muito ligeiro, é tudo muito ágil. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que tudo vai desacelerando. Tudo vai desacelerando. Então, a parte burocrática, por exemplo, de um documento, ir ao correio. Então, o nosso dia a dia, ele desacelera de uma forma que a gente precisa se adaptar novamente. Não tem jeito. Numa loja de roupa, por exemplo, num supermercado, em qualquer lugar, tudo funciona num ritmo mais lento. Alguns estabelecimentos, acredito que não no país todo, mas principalmente aqui na região norte do país, alguns estabelecimentos fecham no horário do almoço. Então, às vezes, você se programa para naquele horário, naquela folguinha do almoço, resolver alguma questão e não consegue, porque as lojas estão fechadas, os prestadores de serviço estão fechados para almoço, então param aí, sei lá, 12:30 e só voltam 2 horas da tarde, para 1 hora, só volta às 2:30. Então você tem que meio que se adaptar àquela realidade e entrar nesse novo universo e se inserir. Se inserir para que de alguma forma você acabe se encontrando ali, entrando no ritmo, que vai desacelerar um pouco e você acaba tendo que meio que também desacelerar das suas ideias. Então, por exemplo, se você chega e já quer logo arrumar um trabalho, já arrumar uma casa, eu já quero isso, já quero aquilo, talvez as coisas não aconteçam na mesma velocidade que a gente espera. E, gente, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A questão toda é a gente realmente se adaptar a isso. Tudo tem um processo, né? Tudo precisa ali, então, caminhar de uma forma, no ritmo que as coisas caminham aqui. Então, talvez se no Brasil você demorou X tempo para conseguir casa, trabalho, carro, talvez aqui seja num outro tempo, num tempo diferente. E você vai ter que se adaptar àquilo e não tem problema nenhum. Mas tenha em mente isso, o tempo aqui anda um pouquinho mais devagar. Gente, outra questão tem a ver com o trabalho. Às vezes no Brasil, a gente está acostumado no nosso dia a dia com um trabalho um pouco mais leve, de escritório. Eu, por exemplo, trabalhava com jornalismo, então eu trabalhava, quando eu não estava na rua fazendo reportagem, eu trabalhava em redação, então eu era a maioria do tempo sentada na frente de um computador, no ar-condicionado. Então quando você chega aqui, e você já sabendo disso, que você vai ter que entrar numa nova realidade, talvez aí encontrando um trabalho na restauração, onde você vai ficar ali 8 horas em pé, no mínimo, 8 horas em pé, tendo que atender clientes, lidar com o público, lidar com a questão de aprender uma nova profissão ou trabalhar numa fábrica, também em pé, em alguns trabalhos
usando um pouco mais da força, né? Que são trabalhos mais pesados, alguma área fabril. Enfim, na limpeza, onde encontram-se muitas vagas aqui em Portugal, trabalhando na faxina mesmo das casas, ou limpando vidros, ou limpando estofados, enfim. Então, você vai ter que se encontrar numa nova área e até você se recolocar no mercado de trabalho dentro da área que você atuava no Brasil. Não é impossível, eu não vou dizer que é impossível você conseguir trabalhar aqui em Portugal com o que você já trabalhou no Brasil, já está acostumado. Mas é importante vir com a mente aberta. Não dá para vir com a ilusão de que, não, chegando lá eu era motorista e eu vou trabalhar de motorista, até porque tem uma série de etapas, e aí volta naquela questão mesmo do tempo, do processo, né, que a gente tem que esperar e respeitar para chegar nesse objetivo. Mas não vou dizer que é impossível, de forma alguma, é tudo uma questão de se adaptar, de cumprir as expectativas, os requisitos, e quem sabe conseguir. Mas até lá você vai precisar, então, se ver trabalhando em outra área que você nunca experimentou, e tem que ter a mente aberta. Por mais às vezes que a gente diga que consegue, que eu vou vir, eu vou trabalhar assim, eu vou trabalhar assado, talvez a gente não consiga. É importante até fazer um exercício já aí. Hoje, que coisas hoje você não faz no dia a dia mesmo? Tem muitas pessoas que pagam alguém, né, para limpar a casa e que não estão acostumados a limpar a casa. Será que você viria para cá então e trabalharia com limpeza? Vai fazer sentido para você vir para cá e trabalhar com limpeza? Mas talvez seja isso que você vai precisar fazer num primeiro momento. Entende? Então, faça esse exercício, ou então já comece a se adaptar. Se você sabe que talvez vá precisar encarar esse tipo de trabalho, se coloque um pouco mais diante desse tipo de situação, tanto em relação a trabalho, como em relação à moradia. A outra coisa é não ficar comparando a sua realidade do Brasil com a realidade que você vai ter nesse primeiro momento em Portugal. Por quê? Hoje talvez você more numa casa sua própria ou alugada, enfim, não importa. Mas é uma casa que é confortável para você, te agrada, os móveis são todos seus, você que foi na loja escolheu bonitinho os móveis que você queria colocar ali, seu sofá, sua televisão, sua geladeira, seu, tudo seu. E você vai se ver numa situação em que você vai estar numa casa alugada com todos os móveis, na maioria dos casos, em que nenhum deles é seu, que nenhum deles foi você que escolheu. E aí, em determinado momento, vai começar a dar saudade da sua casa, do seu sofá, dos seus móveis. Então, assim, desapega. Trabalha o desapego mesmo, tá? De tudo. Todas essas questões precisam ser levadas em conta. Será que você está pronto para deixar o que você tem hoje e encarar uma nova realidade? Talvez morando no primeiro momento num quarto, compartilhando uma casa com outras pessoas. Será que você está disposto a encarar isso? Tomar banho no banheiro em que outras pessoas tomam também? Como é que é hoje você aí? Faz parte do seu perfil? Então, se não faz parte do seu perfil, talvez isso vá te exigir um pouquinho mais de planejamento. Quando eu digo planejamento, gente, é dinheiro. Né? É preciso ter isso em mente. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho 10 mil reais, ou eu tenho nem 1.000 euros, enfim. Gente, pensem bem, para depois você não dizer que Portugal é isso ou Portugal é aquilo, e às vezes não, às vezes foi realmente uma questão de preparo, né? O preparo ficou incompleto. Eu não quero de forma alguma jogar água no teu sonho. Eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso, de dizer não faça, não vai porque não é pra você. Não. O que eu tô colocando aqui são situações que já passaram pela minha cabeça, já passaram pela minha vivência e que eu acho que é importante compartilhar para que você tenha em mente. Porque talvez você possa pensar assim, poxa, realmente, não sei se eu vou encarar determinado tipo de trabalho. Realmente, não sei se compartilhar um quarto é pra mim. E tá tudo bem, gente. A gente não é porque é imigrante que tá mudando de país que a gente é obrigado a passar por esse tipo de coisa. Não, mas para não passar por esse tipo de coisa, precisa ter planejamento. Precisa ter dinheiro, preparo financeiro, de fato, para já chegar aqui e tá num imóvel, já entrar para uma casa, né? Para poder ter tempo de se recolocar no mercado de trabalho aqui e poder escolher
Porque muitas vezes a gente não tem condição de escolher trabalho, tem que aceitar o que chega, tem que aceitar o que aparece. Pra quê? Pra já começar a ir trabalhando em euro, né? Já ganhar em euro, que é o que todo mundo quer, o que é importante aqui, né, gente? Parar de ficar convertendo e começar a ganhar de fato em euro. Gente, se você chegou até aqui, eu quero te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like nesse vídeo também e coloca aqui nos comentários a sua opinião com relação a esses pontos que eu coloquei aqui no vídeo, se faz sentido para você. Bom, e um ponto que eu acho que é fundamental você ter em mente também é a questão da saudade. Gente, isso não vou dizer que é clichê, mas a gente não pode nunca deixar de falar sobre a saudade. É algo que sempre vai nos acompanhar. Independentemente do momento em que a gente está aqui, há quanto tempo a pessoa está morando fora, mas que com o tempo também vai ficando um pouco mais fácil de lidar, salvo em situações muito drásticas, né? Por exemplo, quando você tem aí a perda de um familiar, que foi o meu caso, e que você se vê impedido ou impossibilitado por várias questões, né? De poder ir até o Brasil e voltar. Seja por dinheiro, documento, enfim. Poder estar com os seus familiares nesse momento de tristeza e voltar. É difícil, é muito difícil. Então é importante, e gente, eu tô dando um exemplo que aconteceu comigo. Então, assim, é importante entender isso. Hoje, você se sente pronto ou preparado para ficar longe por muito tempo de certas pessoas que hoje fazem parte do seu ciclo, do seu convívio? Então, como é que é a tua rotina? Você tem aquela rotina de que sempre passa na casa dos pais todos os dias antes de ir para casa, do trabalho vai na casa dos pais, ou aquele fim de semana regradinho em que você vai visitar os pais, seus filhos que vão ver os avós, enfim. Como é que é a sua realidade hoje? Será que você se vê sem isso, sem eles, por um tempo? Pelo menos por um tempo? Porque a saudade acaba sendo um dos fatores, junto com o planejamento financeiro, que mais faz as pessoas desistirem de Portugal, que mais faz as pessoas quererem retornar para o Brasil. É o fato de estarem longe de alguns familiares. Então, ter em mente isso, que a saudade por muitas vezes vai pegar, vai apertar demais e que você vai se ver sozinho, você vai se sentir, né, em alguns momentos meio perdido, meio sem identidade, aquelas pessoas que faziam você ser quem você é, né, naquele âmbito mesmo do dia a dia, não vão estar mais lá. E aí você vai precisar se redescobrir, se reinventar também nessa questão, na questão das relações com outras pessoas, fazer novas amizades. Isso é bom, isso é muito bom, mas até você passar por esse processo doloroso, demora um tempo, até que aquilo fica um pouco mais fácil de lidar, um pouco mais cômodo para você e até você ter aí a possibilidade de estar com seus familiares novamente ou deles virem te visitar. Acredito que é o que todo mundo quer, né? Poder estar perto dos familiares quando desejar, quando tiver a oportunidade, seja indo ao Brasil ou seja recebendo eles aqui. Gente, então é isso. Eu queria muito deixar esse alerta para vocês, essas informações que acredito que de alguma forma possam te ajudar a levar em consideração aí no seu planejamento, na hora de se organizar para fazer uma mudança tão drástica como essa, que é deixar o seu país e vir morar em outro local. Mudar de país não é fácil, não é uma coisa simples e não é brincadeira, né? A gente faz um planejamento muito grande, tanto emocional quanto financeiro, para poder fazer essa mudança, para poder estar aqui, para poder viver uma experiência nova. Tudo tem que estar muito bem planejado, muito bem organizado, muito bem definido, porque mesmo assim as coisas podem dar errado, os imprevistos podem acontecer e faz parte do processo, gente. Faz parte desse primeiro momento, desse início, onde você ainda não tem nada e vai precisar ter tudo de novo. Tudo de novo, desde o seu trabalho, desde uma nova profissão, talvez, a um carro, a uma casa, a móveis dentro de casa, enfim. Então percebe como é que essa realidade de mudar de país, ela é muito grande. Precisa de resiliência, precisa de persistência. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, gente. Não desistam dos seus sonhos.
planejem direitinho, que eu tenho certeza que cada um que tá assistindo aqui e que tem esse desejo no coração, um dia vai conseguir realizar, viu? Te agradeço muito por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo.